Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, na última aula eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. Vou iniciar essa aula fazendo a correção. Número 1. Observe a imagem. Essa imagem, né, gente, é a primeira missa, é uma pintura de Victor Meirelles retratando a primeira missa que aconteceu no Brasil. Que diferenças visíveis existem entre as pessoas representadas na imagem? A gente pode perceber que aqui nós temos um padre, né, com seu auxiliar, e vários indígenas no retorno, né, no entorno, né, dessa apresentação. Então, o que a gente pode observar? Algumas pessoas elas estão vestidas, né, com túnicas, e a maioria tem poucos trajes, poucas vestimentas. Não era hábito, né, desses indígenas cobrirem seu corpo com roupas, né? Assim como ainda não é hábito em muitas tribos indígenas atualmente, né, pessoal? Quem são as pessoas representadas na imagem? Alguns portugueses e a maioria indígenas. Que objeto aparece acima e à esquerda na imagem? O que ele representa? Vejam, gente, aparece acima e à esquerda. É a cruz, né? A cruz é o símbolo do cristianismo. A reação das pessoas diante desse objeto é a mesma? Não. A gente percebe que os indígenas, eles observam esse momento, né, com uma certa curiosidade e até mesmo com uma certa indiferença, sem entender o que está acontecendo. Já os portugueses, eles veneram a cruz, eles se ajoelham, eles abaixam a cabeça. Então, esse tipo de cultura não é uma cultura praticada pelos indígenas, é uma cultura que foi trazida da Europa pelos portugueses e foi inserida no meio dos povos indígenas. É possível supor em que período da história o fato representado na imagem aconteceu? Bom, gente, segundo a Carta de Pero Vaz de Caminha, a primeira missa no Brasil ocorreu dia 26 de abril de 1500. Foi celebrada pelo padre Henrique Coimbra. Então, o momento é, se a gente não tivesse essa informação de Pero Vaz de Caminha, gente, saber o dia exato, o ano exato, eu acredito que não seria possível supor, mas seria como a gente ter uma ideia, né, que isso aconteceu logo quando se deu a chegada dos portugueses aqui no atual território brasileiro. O pintor da obra presenciou os fatos? Justifique. Vamos voltar aqui nessa imagem. Observem, essa obra ela foi pintada em 1861 por Victor Meirelles. Então a pergunta é o seguinte: o pintor da obra presenciou os fatos? Justifique. Não, a obra ela foi pintada tempo depois desse acontecimento, né? 361 anos após o acontecimento. Esse acontecimento que foi datado na Carta de Pero Vaz de Caminha. Como o pintor soube dos fatos que retratou na imagem? Ele soube dos fatos através de estudos, né, gente? Através de pesquisas, em livros, em registros realizados pelos historiadores. Então, foi a partir do conhecimento histórico que ele conseguiu construir essa imagem. Leia o texto. É um texto que trata, gente, sobre a ideia que os portugueses tinham dos indígenas. E este texto tem um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha que diz que esses povos eles não tinham religião, eles não tinham nenhuma crença, acreditando que esses povos eram inferiores aos europeus. Por que essa atitude pode ser considerada eurocêntrica? Eurocêntrica, gente, é uma visão de superioridade dos europeus em relação aos demais povos. Os portugueses consideravam que o cristianismo católico era a única e verdadeira religião. Qualquer manifestação diferenciada era considerada como inferior. Como acreditavam que o cristianismo era superior, bastaria apresentá-lo aos indígenas para que estes se convertessem. Ou seja, os europeus acreditavam que os indígenas não tinham as suas crenças, que eles não acreditavam em nada. Mas, na verdade, esses portugueses eles estavam enganados, né? Porque nós sabemos que esses indígenas eles tinham as suas crenças, eles acreditavam em suas divindades, só que eles não praticavam da mesma forma que os europeus.
Os índios que aparecem na imagem 1. Essa imagem, ela retrata uma comunidade indígena, né, uma tribo indígena, e essa tribo ela está sendo sobrevoada por um avião. Eles se assustam com o avião que sobrevoa o acampamento e tentam atingi-lo com flechas. Em sua opinião, por que eles reagiram assim? O que a gente tem que entender, pessoal, é que alguns povos indígenas ainda não fizeram contato com a sociedade a qual a gente vive e que essas novas tecnologias que fazem parte da nossa sociedade são estranhas a estes povos. Eles desconhecem essas tecnologias. Então, eles vão se assustar mesmo, eles vão se sentir inseguros pelo fato de desconhecer. Os índios isolados nunca tiveram contato com a nossa sociedade e nossas tecnologias. Assim, o avião ou qualquer outro objeto inteiramente desconhecido pode lhes trazer medo e insegurança. E qual vai ser a atitude deles para tentar se proteger contra esse desconhecido, que eles não sabem o que é? Vai ser atirar flechas contra este avião. Eles não conhecem, então eles sentem medo de serem atacados também. O fato deles dispararem flechas contra este avião era uma forma de praticar a sua defesa, né? Você também já sentiu medo ou insegurança diante de situações novas e desconhecidas? Conte para os colegas alguma experiência que você tenha vivido nesse sentido. Como nós estamos em afastamento social, né, gente? Essa situação ela pode ter sido escrita, né? E se alguém tiver algum contato com algum colega, com algum amigo da sala, pode relatar isso para o amigo. Mas o que a gente precisa entender diante dessa pergunta e diante da pergunta anterior, é que quando nós somos expostos a novas situações, a situações desconhecidas, a fatos desconhecidos, nós também ficamos apreensivos, nós também ficamos com receio. Então, sentir medo do desconhecido é algo normal, é algo comum, tá? É importante entender que quando somos expostos a fatos novos, imprevisíveis e incompreensíveis, é normal ficarmos apreensivos, ficarmos com receio, termos medo, né, do que vai acontecer. Então, isso é uma situação normal. Justifique as afirmativas a seguir, retirando informações das imagens que você observou. Até a chegada dos europeus ao Brasil, os povos indígenas possuíam vasto território à sua disposição. Esse território, no entanto, diminuiu tanto quanto a população indígena, ou seja, os europeus eles chegaram aqui no nosso território, eles foram ocupando o espaço dos indígenas e vários desses indígenas foram sendo exterminados. Na próxima aula, nós vamos entender quais foram as causas de extermínio de vários povos indígenas. As estimativas dos pesquisadores são de que havia entre 1 milhão e 10 milhões de índios quando os europeus chegaram ao território do atual Brasil. Hoje esse número gira em torno de 900 mil. Na imagem 2, aparece um mapa demonstrando que o conjunto das terras indígenas atuais, regularizadas ou não, ocupa uma parcela bastante reduzida do território nacional. Ou seja, esses povos indígenas, eles perderam parte de suas terras. Nem todos os índios brasileiros na atualidade estão isolados, sem acesso à cultura ao mundo ditos civilizados, ou vivem exclusivamente da caça, pesca e coleta. Nós sabemos, né, que embora ainda hajam grupos indígenas que não fizeram contato com a nossa sociedade, grande parte da população indígena está em constante contato conosco. Eles usam celulares, eles assistem TV, eles usam a internet, eles usam computador, eles vão à faculdade, eles fazem curso de graduação, né? Então, assim, conforme a imagem 4, em 2011, 120 índios das regiões sul e sudeste do país frequentavam a primeira faculdade para a formação de professores indígenas do Brasil. Todos possuíam ensino médio completo e prestaram exames vestibulares para garantir vaga no curso superior.
E apesar deles fazerem faculdade, gente, eles ainda mantêm contato com a sua tribo, com a sua comunidade, que é para não perder a sua identidade cultural, a identidade de quem ele é. Os povos indígenas ainda são vítimas da violência gerada pela disputa de terras? Justifico. Sim, gente, apesar das terras indígenas serem protegidas pela Constituição Federal do Brasil, esses povos eles ainda sofrem com a invasão de suas terras. E muitas vezes essas disputas, esses conflitos, né, pelas terras, acabam levando à morte de vários indígenas. Sim, a imagem 3, por exemplo, demonstra como recentemente um problema desse tipo, com um grupo indígena no Mato Grosso, gerou comoção nacional. Inúmeros brasileiros nos vários cantos do país construíram uma rede de solidariedade virtual e organizaram protestos nas grandes cidades para expressar sua indignação com o tratamento dispensado aos Guarani Kaiowá. Junto com os colegas e a professora, escrevo um texto sobre as diferenças entre os povos indígenas na atualidade. De novo, como nós estamos em afastamento social, gente, essas atividades que pedi para fazer junto com os colegas e com a professora, elas podem ser feitas individualmente. Toda a aula eu vou fazer a correção dessas atividades, tá? Não podemos falar dos índios brasileiros na atualidade sem levar em conta sua heterogeneidade. O que é isso, heterogêneo? É uma mistura, né? São vários povos, várias culturas, essa diversidade de povos indígenas que existe no território brasileiro. Encontramos grupos indígenas no meio urbano, em áreas rurais e alguns em reservas ou na floresta amazônica. Há os que estão isolados ao chamado mundo civilizado, enquanto outros estão bastante integrados, cursando até universidades. Existem aqueles que possuem território delimitado e definitivamente reconhecidos, com a propriedade regularizada pelo Estado, ou seja, a terra ela é reconhecida pelo Estado como que pertencente a esses povos indígenas. Outros ainda vivem sob constante ameaça e violência na disputa pelo controle da terra. Finalizamos a correção. Eu vou dar continuidade nesta aula falando um pouquinho sobre índios, sobre os indígenas que vivem aqui no território brasileiro. Primeiro vamos entender por que eles se chamam índios. Por que índios? Por que quando os primeiros espanhóis que chegaram aqui na América deram este nome de índios? Este mapa aqui, ele está trazendo para a gente a rota da expedição de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi o primeiro espanhol, gente, a pisar em terras americanas. Ele chegou aqui na América no dia 12 de outubro de 1492. Só que quando ele chegou aqui na América, ele acreditava que ele estava chegando nas Índias. Por isso, ele nomeou os nativos que aqui estavam como indígenas, como índios. E esses povos, gente, são povos, todos esses nativos ele chamou de índios, mas são povos extremamente diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes e com costumes diferentes. Quando os europeus chegaram à América, pela primeira vez, acreditavam que tinham aportado nas Índias. Aportado quer dizer chegado, tá, gente? Por isso que os nativos que aqui estavam foram chamados de índios. A chegada dos espanhóis nestas novas terras aconteceu no dia 12 de outubro de 1492, por meio da expedição liderada por Cristóvão Colombo. O termo índio, como eu falei para vocês, ele nomeava povos bastante diferentes, nomeia povos bastante diferentes, né? Estima-se que só na área do atual território brasileiro viviam entre 1 milhão e 10 milhões de indígenas que falavam cerca de 1.300 línguas. Grande parte desses povos indígenas, gente, eles foram exterminados com a chegada dos europeus aqui no continente americano. E esses povos, gente, eles têm suas línguas, eles têm seus costumes, eles têm seus hábitos, mas eles possuem algumas características semelhantes, como a pintura no corpo,
como o uso de penas das aves, né, que é a arte plumária, dentre outras características. Este mapa está mostrando para a gente os povos indígenas que estavam no território brasileiro na época da chegada dos portugueses, né? Esse termo descobrimento, gente, ele nem é muito usual, não, porque essas terras elas não foram descobertas, elas já existiam, já tinha moradores nessas terras. Então, poderia ser novas terras para os europeus, mas para os indígenas, essas terras já tinham uma história, já tinham uma vivência. Este mapa, então, ele está trazendo os povos indígenas, a época da chegada dos portugueses. Boa parte desses índios caçava e pescava. Na agricultura, eles cultivavam o milho, amendoim, abóbora, batata doce e mandioca. Inclusive, esses produtos, gente, eles são intensamente utilizados na nossa culinária brasileira, na nossa culinária. Inclusive a mandioca, né? Construíram canoas, arcos, flechas e habitações de madeira. Faziam potes e panelas de cerâmica. Das penas e peles de animais, confeccionavam roupas e enfeites. Eles usavam também, gente, o urucum para fazer suas pinturas corporais. Em cada tribo indígena, gente, havia um pajé. Esse pajé ele tinha conhecimentos diversos de chás, de ervas e danças que ajudavam a curar doenças. E tinha também um cacique. O cacique é aquela pessoa que liderava a comunidade. O cacique ele escutava a opinião dos demais que faziam parte da tribo para chegar a um consenso, para tomar uma decisão. Os caciques eles são pessoas mais experientes, são aqueles bons guerreiros. Essa imagem eu trouxe para vocês a foto do cacique Raoni. O cacique Raoni, gente, ele pertence à etnia dos Kayapó e ele é uma liderança extremamente importante aqui no Brasil. Ele luta para a preservação, para a demarcação das terras indígenas na Amazônia. Eu não trouxe maiores informações porque eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o cacique Raoni. Eu deixei nas atividades complementares, tá bom? Nessas tribos indígenas, pessoal, não havia divisão de classes sociais. O que quer dizer isso? Hierarquia, né? Predominava o coletivismo. O que quer dizer isso? A terra, os produtos, os recursos hídricos pertencia a todos. Não tinha uma parte maior para as pessoas. Tudo era dividido de forma por igual. Não havia acúmulo de bens e de riquezas. Eles não estavam preocupados em se ficar ricos, né? Em, vamos dizer, ter muitas casas. Eles viviam da natureza, então eles dividiam tudo que tinham entre si. E, gente, embora a gente pense que os conflitos entre essas tribos indígenas, elas começaram a acontecer somente apenas após a chegada dos europeus, já haviam disputas territoriais entre essas tribos indígenas, antes da chegada dos europeus aqui no território brasileiro. Disputas territoriais em que uma tribo, às vezes, se aliava à outra para conseguir derrotar o seu inimigo. Vamos finalizar por aqui esta aula. Tem os exercícios do livro de História, páginas 189 a 191, e como atividade complementar, fazer uma pesquisa sobre o líder indígena Raoni. Se for preciso, assistam novamente essa aula, façam um registro no caderno, viu, gente? Façam os exercícios com muita atenção. Até a próxima aula, bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.